Qual foi o seu primeiro emprego? Cara, meu primeiro emprego foi na Emblema. Emblema, Representação e Comércio de Máquinas Agrícolas Limitada. Concessionária na época Fiat Alice e agora Ford New Holland. E você fazia o que lá? Eu entrei com 14 anos de idade, na época, como auxiliar geral. Auxiliar geral. Lembro que na entrevista de emprego lá, eu tinha no meu currículo 8ª série e um curso de datilografia, que na época era um diferencial para arrumar um emprego, né? E aí eu entreguei meu currículo, acho que devia ter meu nome, RG, CPF, aquelas coisas bem básicas, 8ª série do Nilce Maia, entrando no IE, curso de datilografia da Escola São Vicente, né, ali vizinho de casa na época, e entreguei o currículo e, entre uma outra pergunta, a que mais eu tenho latente até hoje é o gerente me entrevistando, mas você quer ganhar quanto? Falei, eu quero é trabalhar, se você me pagar um salário mínimo, tá bom. E aí eu comecei. Bacana. Comecei, fiquei nessa companhia, uma empresa familiar, né, 7 anos. Fiz bons amigos lá e aprendi bastante. E nesses 7 anos eu tive algumas, mesmo sendo uma empresa familiar, um pouco menor se comparada às demais, né, que eu trago como expertise. Tive alguns aprendizados, né? Então, eu entrei como auxiliar geral, emitia nota fiscal, fazia as vendas ao consumidor, notas fiscais de transporte, de simples remessa, tinha muita assistência técnica para máquinas agrícolas, de pecuaristas, prefeituras, de toda a região, e eu era responsável por emitir nota fiscal, né? Então, tinha um sistema na época. E lá dentro você cresceu? E lá sim. Eu acho que fiquei 2 anos fazendo nota fiscal, mas enquanto não tinha nota fiscal, eu ia descobrir outro trabalho do outro, né? O que a gente pode aprender aqui? Então, nesse tempo todo, eu passei a ser atendimento de oficina mecânica, né? Você tem imagina um espaço, imagina um depósito de peças, aí tem uma saída, na época se chamava uma saidinha, tipo uma janela, né, que você atendia os mecânicos. Passando as peças. As peças, isso. Então, você teve que aprender tudo sobre peças também. Sim, saída e entrada dessas peças, tal. Sim, bem isso. Eu olhava assim os vendedores mais sêniores, velhos de casa, né? Poxa, os caras conhecem peça, conhecem preço. Eu pegava e estudava os números das peças. Por conta própria? Por conta própria. 4959771 é o aro motriz da D7B. 456188 é o colar da roda motriz. Aí o pessoal foi vendo isso, aí... E aí eu comecei a adquirir outros conhecimentos, fui começar a atender a oficina mecânica, né? Então, a gente separava as peças e os mecânicos vinham, a gente entregava as peças, fazia todo o controle de orçamento, que era o que os clientes pagavam, compravam aquele serviço, e a gente tinha que atendê-los. Eu acho que o legal dessa história aí, desse seu primeiro emprego, então, é que você não se acomodou, né? Você conseguiu o primeiro emprego, que foi o primeiro passo, e dentro dele você não se acomodou e foi querendo crescer dentro da empresa. E viram isso, né? Sim, eu tive boas oportunidades. E essa foi uma delas, né? Então, dentre 7 anos de companhia, um ano e meio, 2 de auxiliar geral, depois mais, eu acho que um ano de oficina, atendendo os mecânicos. Depois a empresa passou por uma reorganização, e eu fui ser responsável por controle de estoque. Olha só. De novo, não sou tão velho assim, mas não tinha nem sistema de vendas na época, né? De sistema de controle de estoque. Na época chamava-se Cardex. Então, eram umas gavetas altas, eu sei. Várias fichárias. Você puxava e tinha uma ficha de cada uma das peças, e ali eu calculava, dava entrada, dava saída, fazia custo médio, e entrada, a nota fiscal de comprou, a saída, qual foi o orçamento, se foi venda balcão, se foi venda oficina. E aí eu desenvolvi todo esse trabalho também entre 2 anos, mais ou menos. E nessa época você começou a fazer faculdade? Nessa época, eu ainda não estava fazendo faculdade, porque foi entre meus 15 e 16 anos. 17, eu estava ainda no colegial, né? Na época do colegial do IE. Né? Então, a faculdade foi foi quando eu saí da Emblema. Foi quando eu saí, né? Já que quase 20 anos, mais ou menos. Você ficou 7 anos lá? 7 anos, dos 14 aos 21, entre 20 e 21 anos, mais ou menos. Quando você saiu, mas foi proposital a sua saída? Você saiu para fazer faculdade ou almejando outra coisa ou não? Não, a questão foi o seguinte, porque faculdade eu precisava, né? Tinha que ter uma faculdade para entrar na multinacional, né?
Então, não era só a datilografia mais, né? E aí eu mensurei, me desafiei em fazer uma faculdade, mas antes disso, ainda só fechando a Emblema, eu trabalhei mais 2 anos como vendedor. Aí eu fui promovido a vendedor de balcão. Você foi para a rua? Balcão, vendedor de balcão. Dentro da loja? Tudo dentro da loja, atendimento bacana, de balcão de vendas. Então, depois do controle de estoque, ainda fui promovido a balconista e eu já atendia as vendas, que até então não as fazia, né? Então, mais ou menos nessa média aí de anos já de citadas, foram concluídos 7 anos de Emblema. E nisso surgiu a Nestlé. Surgiu uma vaga de promotor de vendas. Como você ficou sabendo? Na realidade, na época, meu irmão, a cunhada do meu irmão, na época, de um dos irmãos que tem, já estava trabalhando lá e me indicou. Ela me indicou, apresentou, falou: tem uma pessoa que eu confio, que eu acho que tem um perfil, um tino comercial, e que pode desenvolver um bom trabalho. Só que eu tinha outro desafio grande, né? Porque 7 anos num único emprego, que para mim motivo de aprendizado e orgulho, mas para o mercado você fica já um pouquinho, né? Talvez não com tanta experiência para ir para um mercado de autosserviço. E é uma multinacional. Uma multinacional. E entrava parte do seu sonho. Já era o pontapé inicial, né? Então, eu mandei o currículo e fui para uma entrevista, não me lembro quantas pessoas, 35, 40, talvez. Então, você disputou essa vaga? Eu disputei. Eu fui indicado. O indicado foi o seguinte: eu conheço essa pessoa, está aqui o currículo dela. Agora é com vocês. Se o currículo dela te atender, contrata. Senão... E Deus abençoe. É contigo agora, né? E foi isso. Eu participei do processo seletivo em meio 35, 40, 45, já faz algum tempo. Isso foi em 98. E fui aprovado. Fui aprovado em meio a várias pessoas do meio do autosserviço. Porque cada mercado tem o seu nicho, né? Seja de portfólio, seja de perfil de cliente, e seja das pessoas com conhecimento para aquelas áreas, né? Então, vinha um garotão novo, com muita vontade, pouca experiência, muita fé em Deus, né? Que se também não fosse ele, eu acho que a gente não ia ter nem 1% do nosso bate-papo de hoje. Com certeza. E nisso a gente conseguiu me destacar. Acho que já não tinha tanta inibição, vamos falar assim. Tinha conhecimento de vendas e das experiências adquiridas. Eu acho que uma ascensão para um moleque novo aí e passar por alguns cargos contribuíram, né? Com certeza, porque qualquer um consegue isso, né? Que chega ao que você chegou dentro daquela empresa ali. Era familiar, não podemos esquecer disso, né? Sim, sim. E foi assim, foi uma conquista muito bacana e trazendo a crença novamente, né? Eu me lembro que eu fiz uma promessa, falei: se eu for contratado para essa Nestlé, eu vou comprar o meu primeiro salário de cestas básicas, vou sair doando. O primeiro salário não tive. Doei tudo lá em Araçatuba, para um monte de lugar. Foi eu, minha irmã, minha irmã, meu cunhado da época, algumas pessoas. Mas foi uma boa causa. Foi uma boa causa. Para mim e para quem também recebeu. Com certeza, recebeu, com certeza. Foi muito bacana, foi muito bacana. E aí começou a jornada, né? E aí já tinha um desafio, né? Já cheguei... Meio do autosserviço, não conheço ninguém, não conheço dono do supermercado, não conheço encarregado de loja, não conheço comprador, não sei o que não sabia o que era um FIFO, né? First in, first out, rodízio de datas. O mais velho na frente, o mais novo atrás. Sim. Você tem que fazer o rodízio de datas. Eu sabia que era isso. O pessoal ia abastecer, a Nestlé era separada por repartição, por departamentos, né? de promotores. Então a gente tinha, nosso canal era Plec, departamento não, o canal era Plec, né, que era a parte de Mage, leite condensado, leite em poninho e na época alimento para cães e gatos, Friskies, né? Você tinha que ter uma habilidade tremenda para poder abastecer gôndola, porque você tinha 3, 4 supermercados, um portfólio gigantesco de SKUs para você levar para a gôndola. E você tem 3, 4 clientes para fazer no dia, e se você não chegar lá, o cara liga para o teu chefe e fala: cadê o promotor de vendas? Mas não é só abastecer, né? Porque, na verdade, o serviço você tem que, como você falou, olhar a data, você tem que limpar, precificar.
Sim. Né? E contar o estoque também. Sim. Saber quando tem no estoque, você tem que passar isso daí. O rodízio no estoque, E e se tem o na vendedor gôndola. não tiver na região, você ainda tem que fazer um pedido emergencial lá para não deixar Exatamente, faltar, né? entendeu? Então, não é tão simples o serviço aí. Não. Mas você chegou nessa multinacional, no qual eu trabalhei também. Verdade. E você chegou numa multinacional,